entender a independência do Brasil, é preciso voltar um pouquinho na nossa história. Você lembra o que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Isso mesmo! Foi o descobrimento do Brasil. Os portugueses chegaram no Brasil e simplesmente ficaram por aqui, tornando todos os brasileiros da época em colonos. Assim, o Brasil era considerado uma colônia de Portugal. Ser uma colônia significa que quem manda em tudo é o país colonizador. No nosso caso, Portugal mandava em tudo aqui no Brasil. Assim, o rei de Portugal, Dom João VI, apesar de morar em Portugal com a sua família, também era responsável pelo Brasil. Tudo andava tranquilo, até que a França tentou invadir Portugal. O rei Dom João VI ficou com medo de ser capturado pelo exército da França. Então, resolveu fugir para o Brasil com toda a sua família. Falando em família, você sabe quem era um dos filhos do Dom João VI? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Ufa, que nome gigantesco! Mas esse era o nome completo do Pedro, filho do rei Dom João VI, que anos mais tarde virou o Dom Pedro I. Mas vamos voltar para a nossa explicação. Quando a família real de Portugal veio para o Brasil, Pedro tinha apenas 9 anos. Então, ele cresceu no Brasil. O coração dele era muito mais brasileiro do que português. Ele amava o Brasil. E dizem que os brasileiros também gostavam dele. A família real portuguesa morou por muitos anos no Palácio de São Cristóvão, hoje conhecido como Museu Nacional, lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas o povo português não estava gostando nada dessa história do rei de Portugal ficar morando no Brasil. Então, ordenaram que o rei Dom João VI voltasse para Portugal. Assim, em 1821, Dom João VI voltou para Portugal, mas deixou aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, e o nomeou como príncipe regente do Brasil. Tudo ia muito bem, até que uma carta de Portugal chegou ao Brasil. Nesta carta, a coroa portuguesa ordenava que Dom Pedro I retornasse a Portugal. E ainda mencionava a intenção de o Brasil voltar a ser uma colônia. Os brasileiros não queriam voltar a ser colônia de Portugal. Os brasileiros queriam que Dom Pedro I ficasse no Brasil. Movido pelas manifestações do povo brasileiro, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I disse: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Este dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Essa decisão de ficar no Brasil deixou muito irritado o rei de Portugal, Dom João VI. Então, o rei escreveu outra carta para seu filho Dom Pedro I. Esta segunda carta chegou quando Dom Pedro I estava no meio de uma viagem. Na carta estava escrito que Dom Pedro I não seria mais o príncipe regente no Brasil. E isso, consequentemente, tornaria o Brasil novamente em colônia de Portugal.
Mas Dom Pedro I, que não queria que isto acontecesse, decidiu tomar uma decisão muito rápida. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I parou no Riacho de Ipiranga e, montado em seu cavalo, ergueu sua espada e disse: Independência ou morte! Todos ao seu redor estavam muito felizes por, enfim, o Brasil estar separado de Portugal. Não sabemos ao certo se foi exatamente como mostram estas fotos. Mas o que importa é que a história foi esta. Você deve estar se perguntando: se o Brasil não era mais colônia de Portugal, se o Brasil não era mais um reino, o que o Brasil era então? Depois que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, o Brasil se tornou em um império. E adivinha quem foi o primeiro imperador do Brasil? Quem disse Dom Pedro I acertou. E assim começa o Brasil Império. Mas esta é uma outra história.